Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Igreja na Atualidade. Já sabe, cá estamos para conhecer aquilo que de mais importante se passou ao longo da última semana na vida da nossa Igreja. Alguns dos temas selecionados pelo nosso comentador de serviço, o Padre José Luís Barga. E hoje vamos começar até com uma boa notícia. Algo de bom aconteceu logo no início deste novo ano. Há um novo jornal, é digital, chama-se Sete Margens e é, sem dúvida, uma boa novidade, não é, Padre? Nasce pela mão de um jornalista muito conhecido do país, António Maruz, ligado à religião. Muitos anos de trabalho. É, não é? Certo. E, portanto, vem no fundo... Com provas dadas e boas provas prestadas. E boas provas. E vem colmatar algo que Sim. não existia, não é? Ele já tinha um blog que agora cessou, Religião Online, que era também uma referência, e que agora decidiu com mais uma série de gente, amigos dele e gente que gosta deste trabalho, um bocadinho ambicioso, como é bom, desta espiritualidade, religiões, sociedade, quer ser não um órgão oficial da Igreja, porque não é, aliás, como não é este canal, mas também fazer uma abordagem do religioso como um acontecimento significativo e interessante para a construção da nossa sociedade. Está online, toda a gente pode consultar, podemos pô-lo no ar, eles não pagam mais por isso. Exatamente. E a gente gostava de pôr ali a ver-se Sete Margens. A nossa realizadora, por favor, põe-no no ar, que eu sei. Aí está. Sete Margens, é assim este título. Vai pondo aqui uns temas e umas notícias escritos por vários, ele não é o único a trabalhar. E surgiu esta semana, e nós, como gostamos de estar a dar notícia, abrimos aqui um sobre nós, e na apresentação ele diz: é um jornal digital orientado por critérios jornalísticos, profissionais e independentes de qualquer instituição, religiosa ou outra, e divulga informação sobre o fenómeno religioso, cá está. Procura dar conta das diferentes formas de busca espiritual e procura ter uma informação entendido como um importante instrumento a favor da paz, da justiça social, do conhecimento mútuo, da tolerância e da cooperação entre os mais diversos atores da nossa sociedade. É uma associação sem fins lucrativos, mas, enfim, tem também uma forma de ser ajudado, porque esta gente também não vive do ar, e se trabalha para nós, cá está. Tem até um número de conta para quem quiser dar 100 escudos para contribuir para este trabalho. Faz bem. Portanto, estou aqui só a dar voz, porque me parece que, tal como este canal, este canal, a Fala de Anjos TV, este outro canal, Sete Margens, estamos a navegar no mesmo sentido, com a mesma ordem de razões. Eu espero só que tenha longa vida, preste bom trabalho, como aliás se supõe que vá prestar, e que nós consigamos também, parceiros desta caminhada, dar conta desta realidade. Muito bem. Avançamos então na nossa conversa e olhamos para a semana de trabalho do Papa Francisco, que está quase a chegar ao fim, e ele começou logo o ano muito bem, reunindo com aquilo que é o corpo diplomático acreditado no Vaticano e, portanto, fazendo ali no discurso uma análise da conjuntura internacional atual e foi puxando ali alguns pontos bem complicados. Bem, percebendo primeiro que, sendo um Estado, o Vaticano tem as embaixadas de quase todo o mundo. É quase como uma ONU ali que está presente, nem só de países cristãos, muitos países até de outras confissões, até confessionais de outros islâmicos, porventura. Ele recebe ali embaixadores de todo o mundo. E uma vez por ano, no início do ano, ele fala aos vários embaixadores e aproveita nessa altura para não só exercitar nós aprendemos isso com o nosso Mário Soares, não é? Chamado magistratura de influência. Magistratura de influência, que é ensinamentos para influenciar algumas questões. Como também pretende ajudar a chamar à primeira página, vamos dizer assim, assuntos que o Papa, que vai fazendo sobretudo isso no Ângelus, na oração do Ângelus, a cada domingo, ele faz mais ou menos como o Igreja na Atualidade. Faz assim um chamado de atenção de alguns assuntos que o vão preocupando e que ocupam também a diplomacia da Santa Sé. Ora, começa por dizer, a Santa Sé não pretende imiscuir-se na vida dos Estados, mas aspira a ser uma ouvinte solícita e sensível às problemáticas que dizem respeito à humanidade. Portanto, não é um Estado como os outros Estados a ver o interesse daquela população, mas procura chamar a atenção para as problemáticas que vão, diria, dilacerando a história recente e atual
da humanidade. Colocar-se ao serviço do bem de todo o ser humano. E veremos até pelos assuntos que ele busca, que não é apenas as questões de ordem religiosa, nem muito menos só católicas. Que este Natal nos faça redescobrir os laços de fraternidade que nos unem como seres humanos, interligando todos os povos. Por sinal, este discurso foi feito na altura em que se celebrava a Epifania, e, portanto, a manifestação de Deus a todos os povos. Portanto, de algum modo, a mensagem cristã, embora venha num povo específico, que é o povo judaico, o povo israelita, nasceu judeu, Deus veio fazer-se um judeu na história do povo de Israel, mas veio abrir os horizontes da ação de Deus, não só a um povo, mas a todos os povos. Começa precisamente por falar dos israelitas e palestinianos, porque não deixa de ser um assunto interessante, que na Terra Santa, onde Deus se fez homem, o conflito é de tal forma, diria, aquecido e volumoso, que nunca é demais, já há anos que assim é, falar do exercício da paz em Israel, que não é possível enquanto aquela capital não for capital de dois dos que habitam lá, nativos de lá, que são muçulmanos, a grande maioria, e dos israelitas que invocam como por direito divino que aquela cidade lhe pertence, dada pelo próprio Deus. Fala da solução política para a Síria, do alívio para o Iémen, da assistência humanitária para a África, a aproximação entre as Coreias, a concórdia na Venezuela, lá chegaremos mais à frente, a paz na Ucrânia, a reconciliação na Nicarágua, a liberdade religiosa para os cristãos que vivem em minoria e a proteção às crianças de todas as pessoas frágeis, indefesas e descartadas. O Papa vai aqui meter também as questões que têm ocupado a Igreja, aquela história dos abusos das pessoas frágeis, as crianças e os deficientes, indefesas e também descartadas. Provavelmente há aqui a ver com a questão dos idosos e da forma da eutanásia. Faz apelo às relações construtivas entre os Estados, pedindo que estejam atentos ao ressurgimento das tendências nacionalistas. Como vês, as questões que vão desde o discurso que ele fez nas Nações Unidas, agora vai dizendo, não esmoreça à vontade de um sereno confronto. Há sempre confronto, mas seja sereno e construtivo. Ou seja, não podemos espantar-nos com as dificuldades, as rixas, as contendas, que as culturas, os povos, basta ver agora o que está a acontecer na Europa com os refugiados, criam. Agora, estes confrontos sejam feitos com um sereno e construtivo estado de alma. A gente vive isto com alguma esperança, com algum entusiasmo, e não faça destes confrontos algo que vá avolumar e torná-los absolutamente, às vezes, insanos, loucos, para dizer... Portanto, todos os países vejam este novo ano, ele no fundo está a apelar, está a começar um novo ano, para ser uma oportunidade para que estas questões nos motivem, nos envolvam e nos desafiem. O Papa referiu ainda o reaparecimento de tendências populistas e nacionalistas que está a enfraquecer progressivamente o sistema multilateral. Lembro que esta foi a questão de fundo que veio à lista quando o Trump ganhou as eleições. America First, primeiro a América, e como se os americanos fossem um país que estava acima dos outros países. É verdade que ele também não quer, já desistiu de ser, o Trump já o disse, de ser o polícia mundial. Ok, damos esta de bandeja, eles é que se arvoraram a ser assim, também ninguém os mandou serem assim. Mas de não serem polícias, a serem indiferentes à realidade, porque têm os meios, porque também, de algum modo, têm os recursos. O que seria, por exemplo, na Síria, concretamente, que eles agora estão a dizer que fazem a retirada, o quanto isso está a causar ali naquela zona toda, a Turquia e por aí fora, uma série de medos. A própria Turquia já diz que vai ocupar os espaços que os Estados Unidos vão deixar livres. Enfim, estamos aqui diante de problemas muito complicados e que ali nos fazem temer que o pior possa acontecer. Reconheceu no seu discurso a importância da globalização. É preciso prestar atenção à dimensão global sem perder de vista o que é local. Lá está aqui esta bela frase dos ecologistas, não é? Pensar global e agir local. Às vezes o problema dos oceanos começa na nossa cozinha, quando a gente, ou então quando lança um balão para o ar, só para festejar, e aquele plástico, aquela película,
pode ir parar aos oceanos e vai causar estragos. Nós temos que pensar que estas coisas, às vezes, transformam-se por pequenos gestos. Aquele sentido cívico, aquele sentido que se ensina. Dizem agora os ecologistas que o nosso planeta vai ser salvo ou não nas escolas, na educação das novas gerações. Citando Paulo VI, sublinhou que o primado da justiça e do direito nas relações internacionais. Ou seja, há, acima das nações, o primado, ou seja, o primeiro lugar da justiça e do direito. Do direito internacional, da Declaração dos Direitos do Homem, em que as dimensões estão acima das nações. Não é? Um bom político, citando até a frase que disse, não deve ocupar os espaços, mas iniciar processos. Isto eu acho muito bonito. Não é? É um pouco o que acontece também a nós. Ainda há pouco tempo veio alguém de Braga falar-nos ao clero de Santarém e ele dizia exatamente isso. Nós, às vezes, ocupamos espaços, ou seja, é preciso um padre, eu penso lá um padre. É preciso fazer uma atividade, faz qualquer coisa. Mas não cuidamos de processo. O processo é algo que está em dinâmica, que tem tensões, que tem evoluções ou retrocessos, mas que augura alguma coisa, tem um sentido, não é? Enquanto a ocupação do espaço, eu posso fazê-lo com uma tampa. Não é? Uma tampa, ou meto lá um carro, ninguém passa por aqui. Tapo as saídas. Bom, isso é ocupar espaços. Ora, mais do que isso, dos ocupas, é o processo. O que é que a gente está a promover nas relações entre os Estados, entre as nações, entre as raças. Bom, destaque especial para a defesa dos mais fracos, referindo-se a alguns conflitos internacionais. Mais uma vez, diz o Papa, desejo chamar a atenção dos governos para todos aqueles que tiverem de emigrar por causa do flagelo da pobreza, de todo o género de violência, de perseguições, bem como das catástrofes naturais e das perturbações climáticas. Ou seja, o Papa chama a atenção que a grande maioria das pessoas que estão a entrar pelas nossas fronteiras está a fazê-lo não por moto próprio, nem por decisão livre. Foi obrigado, foi empurrado para isso. E por estas questões que ele aqui invoca, desde as questões climáticas, às questões de guerra, às violências mais culturais, às vezes até religiosas, porque não? Falaremos à frente de algum caso. Falou também dos jovens, do recente sínodo e das Jornadas Mundiais da Juventude, vão começar este mês. Exatamente. Estão quase a começar. É absolutamente necessário investir em iniciativas que permitam às próximas gerações construir um futuro, tendo a possibilidade de encontrar trabalho, formar uma família e criar filhos. A hora que o Papa está para aqui a dizer coisas importantes. E, de facto, hoje em dia foram feitas algumas observações sobre o que se passa em Portugal, concretamente, em que as próprias raparigas não querem ter filhos. É um assunto que elas descartam à partida porque significa ficarem comprometidas a alguma coisa que as vai, porventura, até perturbar nos seus sonhos, nas suas liberdades pessoais. E isto é uma cultura que se está a cultivar e não é só a admitir, está-se até a subsidiar, de algum modo, como algo de muito importante. Estamos sem dar conta, o que seria gravíssimo, às vezes dando conta, o que é ainda mais condenável, estamos a permitir que estas dinâmicas nos façam que as pessoas deixem de ter até o dever de criar outras gerações seguintes, não é? Finalmente, fala dos delitos. Vaticano, os episcopados de todo o mundo, nos próximos meses de fevereiro, pretendem ser mais um passo no caminho da Igreja. O Papa também fala que a Igreja também tem desafios. Ele vai reunir, para quem não sabe, fica aqui a notícia, nós aqui estamos sempre em cima, representantes de todos os episcopados do mundo em fevereiro, para que as questões do flagelo dos abusos físicos, psicológicos contra mulheres, é urgente descobrir as formas de relações justas e equilibradas, baseadas no respeito, no reconhecimento mútuos e nas quais cada um possa expressar de maneira autêntica a sua identidade. O Papa tem estes desafios todos, como vedes, assunto não falta e ele não deixou nada para trás. Esperamos que esse tenha sido escutado e que, pelo menos, a Igreja se coloque numa atitude, não só de escuta, porque vê os problemas, mas também de apontar caminhos, porque isso é também importante. Sem impor nada a ninguém, porque a Igreja não está aqui para outra coisa do que para servir. Muito bem. Até porque preocupações do Papa manifestadas já anteriormente, manifestadas nessa conversa, e com toda a razão de ser, porque depois os dias a seguir comprovam que, de facto, há muita preocupação. Se olharmos para a Venezuela, a Conferência Episcopal vem denunciar aquilo que considera a deterioração humana e social naquele país. Bem, podemos dizer que há sinais muito, muito prodigiosos. A primeira é dele ter convocado para a América do Sul a Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, vamos ter naquele encontro particularmente os jovens destes países, dos três que vamos falar hoje, mas os outros tantos,
não vamos falar de todos, como é, mas estes que são mais gritantes, os desafios. Primeiro, pela Venezuela, de facto. A Conferência Episcopal, portanto, a voz dos bispos, não é só o Papa que fala denunciou a deterioração humana e social da população. Quando a gente viu imagens da tomada de posse ontem do Maduro, que nem cai de Maduro, nem se ergue de Maduro, já lá chegou Maduro. Fica Maduro. Já lá chegou Maduro, eu não estou aqui a desrespeitar ninguém, mas de facto aquelas dinâmicas são muito próprias de uma cultura da América Latina, que penta, ora ditaduras de esquerda, ora ditaduras de direita, mas parece que a dita tem que ser sempre dura. Porque não há de ser uma dita mole, ou pelo menos suave. Portanto, na abertura da 61ª Assembleia Plenária do Episcopado da Venezuela, os bispos não se calaram, e por causa de não se calarem é que os da Nicarágua estão aflitos, já lá chegaremos. E então denunciaram a crise sem precedentes em que o país vive em todas as áreas críticas ao governo, apontou a deterioração humana e social da população. Quer dizer que os bispos não fazem política, mas não deixam de iluminar com critérios de justiça e até de verdade aquilo que os políticos vão fazendo. As palavras de Dom José Luís, nem por acaso, obrigado Dom José Luís, estamos aí, nós, o José Luís, não calamos, a Ayala diz, infelizmente, aqueles que guiaram o governo nestes últimos anos, eles não fazem precisão pessoal, aquilo é uma máquina, aliás, basta ver as imagens que nos chegam. Lá a falta de apoio, o homem não deixou de sentir, porque foi muito efusivo. Mas, infelizmente, aqueles que guiaram o governo nestes últimos anos, produzindo uma deterioração humana e social da população e da riqueza da nação, as três coisas, não é? A deterioração humana da população em geral e das riquezas. Como sabemos, o problema da Venezuela é os poços de petróleo, que é um dos grandes exportadores de petróleo, e, portanto, daí vem muito dinheiro que, particularmente, estes últimos governos aplicaram de forma, enfim, que acharam por bem. Continuam no mesmo caminho, sem mudanças significativas na economia e para a melhoria das condições da vida dos venezuelanos. Portanto, para dizer que a Igreja, aqui está, não tem que estar a defender-se, não é um Estado a imiscuir-se outro Estado, é alguém que dá voz àqueles que precisam de ser escutados. E queira Deus que esta voz seja não só autêntica, como seja escutada, como convém. Aumente pessoas doentes, que não podem ser tratadas por instituições de saúde, que entram em colapso as próprias instituições, para a maior ameaça e repressão. Uma violência incontrolável, com mais de 20 mil pessoas assassinadas o ano passado. 20 mil pessoas. É de facto de uma violência muito, muito, muito significativa. Não se podem fugir às mudanças, dizem os bispos, eles tinham que falar de esperança. É preciso mudar completamente as políticas e o objetivo não se pode fugir a essa mudança. Como dizia alguém, sem mudar os pressupostos não se pode esperar resultados diferentes. É preciso mudar tudo isso. No seu discurso de abertura, diz que a mudança integral e política de lideranças e apela à união dos venezuelanos dentro e fora do país. Neste momento, há já muitos venezuelanos fora do país, não deixam de pensar que são venezuelanos e, portanto, o seu país precisa ainda do seu interesse. Finalmente, continuar na mesma forma significa colocar as pessoas à beira do precipício. Portanto, os bispos, na semana em que toma posse Nicolás Maduro, chamam-lhe a atenção que é preciso mudar as políticas, já que não muda os políticos, que mudem as políticas. Não sei se ele ouviu alguma destas coisas, porque não me parece pelo discurso. Mas daqui de Portugal foi um apoio bonito. O nosso Jerónimo Sousa. Sabe que foi um professor meu que é reclamado. O nosso presidente do PCP mandou uma carta bem elucidativa do apoio dos nossos comunistas. Se na Venezuela as coisas não estão fáceis, no México não estamos melhor. Pois, no México a coisa ainda está também confusa. A realidade de insegurança e violência cresce desmedidamente, obrigando o nosso povo a viver com medo e com a dor e a incerteza. São palavras do Presidente da Conferência Episcopal, Dom Alfonso Miranda Guardiola, faz lembrar um jogador de futebol, e é secretário-geral da Conferência Episcopal Mexicana. Quer dizer, os bispos ali também dizem, dão voz à tal realidade que o Papa falava portanto, estas coisas por isso é que estão na sequência, falava aos seus embaixadores, ao corpo diplomático,
esta correnteza de miséria não nos pode deixar a ninguém indiferentes. Não é só uma questão daquele país, porque voltamos à mesma história. O que acontece num pedaço lá longe, mais cedo ou mais tarde, vem repercutir-se naquilo que estamos aqui a viver. Não é? Alguém dizia que se se mandasse uma pedra no outro ponto do planeta, com o efeito que a água faz, havia de chegar aqui, a esta ponta, a movimentação. A Igreja Peregrina no México é comprometida a contribuir com todos os seus recursos para o bem comum, com os seus ensinamentos, sua pastoral, a sua doutrina, abrir espaços para o encontro, o diálogo e a construção de paz. Quer dizer, a Igreja assume-se aqui como uma facilitadora para que o encontro das pessoas e o lugar onde elas se encontram não sejam de confronto, não sejam de conflito, mas sejam promotoras de uma cultura de paz, o que é um desafio imenso. Devo dizer que o que é fácil é que as pessoas acusem, tenham medo. Isso é o que acontece quando a gente está pouco preparados. Ter medo do outro significa, é o que os cães mordem, não é? Os cães mordem não é porque não estão a imaginar o sabor que lhes vai causar na boca. É porque têm medo, só por isso. É para se defenderem? Mordem para se defender. Portanto, no nosso país, e termina assim, no nosso país deve enfrentar constantemente muitas provações, adversidades, poucas oportunidades de trabalho e de instrução e elevada insegurança que continuamos sofrendo e a chegada de um novo governo que comporta incertezas e esperanças. Vamos pedir que esta preocupação dos bispos seja também causadora de esperança e de motivação para um país, mais um, da América do Sul, que tem aqui caminhos para andar. Ok, estamos mesmo a terminar, mas acho que ainda dá tempo de olharmos um bocadinho para a Nicarágua, para a carta que os bispos franceses enviaram para o presidente da Conferência Episcopal na Nicarágua, também preocupados com aquela situação. Sim, vamos só à frase da carta que eu tenho aqui. Notícias perturbadoras nos chegam do seu país. Ele mandaram uma carta para a Conferência Episcopal da Venezuela. Foi a Venezuela que disse? Nicarágua, perdão. Nicarágua, onde os bispos estão a ser perseguidos e onde o próprio governo tomou a Conferência Episcopal como adversária política. É? Problemas e bloqueios, manifestações, operações policiais desproporcionadas, mortes e desaparecimentos. Queremos desejar-lhes e assegurar-lhes a nossa solidariedade, a nossa simpatia, a nossa oração. Porquê é que eu fui buscar isto? Porque temos agora não só o Papa, mas também as conferências episcopais. Há aqui uma comunhão mundial que assegura a simpatia e a oração aos bispos de Nicarágua. É uma mensagem de conforto para que eles não se sintam sós, reiterando a solidariedade dos bispos de França durante estas horas difíceis na história do seu país. As nossas orações acompanham no caminho para a restauração de Estado de Direito na Nicarágua. Que isto seja um bom pronúncio e seja também uma manifestação de que a Igreja não é apenas o aqui e agora, não são nacionais, são só diocesanas, e depois do duelo diocesano somos a Igreja Católica, quer dizer, universal, que está presente, mas não está de forma... A Igreja não tem cultura, não tem raça, não tem país, porque a nossa cultura, a raça e o nosso país é a humanidade. Isso é uma verdade que, particularmente, o Concílio Vaticano II trouxe às claras, para que não fiquem dúvidas para ninguém. A nossa condição é que Deus, quando se fez homem, foi para fazer do homem capaz de viver em Deus e com Deus. Muito bem, uma excelente frase para partirmos para intervalo, fica a refletir, mas nós voltamos já de seguida. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.